Então, vamos começar a nossa aula. E hoje, como eu estava começando a dizer, a falar, é um, um material que aparentemente ele foge do contexto do desenvolvimento da mediunidade e de nós como espíritas, da compreensão da doutrina espírita. Aparentemente, ele foge. Por que que é necessário trazer esse material com essa característica nova? Que todas as vezes que eu falo, ou que vocês se referem com perguntas ou comentários sobre a espiritualidade, dá para nós a impressão de que é um mundo totalmente à parte, que é um mundo em que nós não temos nada a ver. A gente está estudando esse mundo. Nós estamos aprendendo das coisas desse mundo. Mas é como se nós estivéssemos isolados, nós não vamos fazer parte desse mundo. Nós não vamos sentir os reflexos desse mundo em nós. Nós nos sentimos, para falar a verdade, muito cômodos, muito confortáveis estudar isso. E essa ilusão, ela tende a criar raízes em nós. E nós, inconscientemente, nós vamos criando um distanciamento entre o plano da espiritualidade e o nosso mundo material. E esquecemos que esse processo é contínuo. Nós vamos daqui para lá e eles vêm de lá para cá, e isso não se interrompe. Por isso que o tema de hoje vai abordar com bastante cuidado essa nossa forma de enxergar o nosso mundo material. Os amigos dizem que nós estamos na erraticidade material e eles se encontram na erraticidade espiritual. A única diferença é que nós temos um corpo de carne, um corpo físico, sofremos a influência da matéria e eles não. Mas não há uma fronteira, um limite que determina até aqui é o mundo material e daqui para frente é o mundo imaterial, o mundo espiritual. Então eu trouxe para vocês essa imagem desse primeiro slide, a aurora de uma era nova. E a imagem de Jesus, claro que é uma imagem de IA, convidando-nos para fazermos parte desse mundo. A pergunta é: o que é necessário fazer? O que é que nós precisamos aprender e apreender, que é aprender e praticar? O que é necessário? É isso que eu vou abordar de uma forma um pouco filosófica na noite de hoje. Essa nossa dinâmica que é necessária. Começando com a vida na Terra, a vida que nós estamos levando aqui. Essa vida material do nosso dia a dia, acordar todas as manhãs, fazer aparentemente as mesmas coisas e depois ir dormir e assim se repete o dia a dia. Portanto, a vida na Terra, nós precisamos começar não só a entender, mas trazer isso para o nosso âmago, para o nosso íntimo, que ela é uma fase da nossa vida. Só isso. Então nós estamos numa fase da vida e que o nosso espírito é eterno. Com esse primeiro parágrafo, está se dizendo assim: olha, esse corpo que nós temos, ele não é eterno, mas o espírito é. Portanto, é necessário aprender sobre o espírito, porque sobre o corpo você vive todos os dias. E nós começamos a aprender já há muito tempo na doutrina espírita que o corpo humano, o corpo biológico, o corpo de carne, o corpo orgânico é o envoltório da alma. E aprendemos lá na doutrina espírita que enquanto estamos encarnados, nós somos alma. Ao desencarnarmos, nós somos espíritos.
E quando nós nos libertamos no instante da morte do nosso corpo físico, é o momento em que nós vamos nascer para a maravilhosa fase, uma outra fase da vida no mundo espiritual. Esse maravilhoso, ele está aí com o intuito de não olharmos a morte como algo assustador, algo que nos apavora, algo que nós não queremos. Sabemos que o instante da morte pode ser sim maravilhoso ou não, tá? Depende de como nós vivemos o nosso mundo material. Então, quando nós aceitamos o fato da sobrevivência do espírito e da comunicação do espírito conosco, quando já estão livres do envoltório corporal, do envoltório físico, é algo primordial para entendermos o mundo espiritual. Nesse terceiro item tem um aspecto que é importante lembrar, que mesmo nós encarnados como nós estamos, nós somos sim capazes de fazermos manifestação quando nós estamos dormindo. Explico melhor. Nós, como de conhecimento de todos, já tivemos inúmeras e inúmeras reencarnações. E agora estamos encarnados, como Carlos, como Antônio, como Larissa, como Vânia e assim por diante. Mas nós podemos ter sido no passado alguém muito venerado, muito respeitado em outra encarnação, em outra parte do nosso mundo. E nós somos chamados como nós chamamos os santos na Igreja Católica. Nós somos chamados para socorrer, para atender, para ajudar alguém. Mas nós estamos encarnados. Não somos aquela persona mais, aquele provável anjo ou santo. Mas quando nós dormimos, nós nos desdobramos e vamos sim atender a esse chamado. Assim, eu estou dizendo que não são somente os espíritos que estão fora do corpo físico que têm a possibilidade da comunicação com os encarnados. Nós, encarnados, também temos essa possibilidade. Não é raro, no trabalho lá da Seara, médiuns dizerem assim: olha, a energia que eu estou sentindo e que está me envolvendo não é de um desencarnado, é de um encarnado que está se comunicando. O que propicia essa comunicação ainda encarnado? Várias coisas. Um coma, por exemplo, num hospital. Uma pessoa muito idosa cujos liames do espírito com o corpo físico já estão muito mais frouxos. Um, um processo anestésico. Um trauma muito violento. Ou então o encarnado ele já cultua em si muito o campo da mente. Por exemplo, poetas, escritores, pintores podem, no momento de sonolência, de um transe natural, se desdobrarem e se comunicarem com um médium que é capaz de fazer essa ligação entre encarnado em desdobramento e o médium também em desdobramento. Então, o fato da sobrevivência e da comunicação não é exclusivo dos espíritos que não estão no corpo físico. Nós também podemos fazer isso. É raro, mas acontece e eu já presenciei algumas vezes. De pessoas, inclusive, conhecidas do meio artístico, que ainda estão vivas. É claro que eu não mandei isso para eles porque não tem o menor sentido, né? Mas está guardado. Bom, alguma pergunta aqui nesse primeiro slide sobre a vida na Terra? É uma fase, o corpo humano é um envoltório, o momento em que nós morremos, desencarnamos, é a passagem para a vida do mundo espiritual, e o fato de nós sobrevivermos permite que nós comuniquemos após a nossa passagem para o mundo espiritual com aqueles que ficaram aqui ainda encarnados. Resumindo, é esse slide, tá bem? Agora, vejam o título desse slide: O Rebanho.
O que é que eu estou trazendo aqui para todos nós? A mente insensata do rebanho condenado, que o rebanho está condenado a séculos de experiência antes que chegue às regiões da inteligência. O que essa parte está dizendo? Está dizendo assim, olha, antes de nós nos tornarmos inteligentes, por muitos séculos nós agimos como rebanhos, seguimos alguém, como é comum na natureza os animais seguirem um líder, sem se questionarem para onde esse líder os está levando. Bem, quem é que está nesse rebanho? Ainda de uma forma muito patente e que procura conduzir as massas. Estão os materialistas recalcitrantes, aqueles que, por mais que você mostre que a vida continua, por mais que você mostre que essa vida que nós temos aqui é temporária, ela é uma fase, eles entendem, mas eles não praticam, eles não aceitam. Outro grupo que faz parte desse rebanho que vai conduzir massas são os sábios. Aqueles eruditos, aqueles pensadores, aqueles filósofos, aqueles que dominam o processo de controle de massas, tá bem? E também que se dedicam à destruição. Qual é o exemplo melhor? Aqueles que trabalham em laboratórios inventando armas mortais, gases letais, por exemplo. Guerra química, guerra virológica. Esses também são parte desse rebanho que vai atuar sobre a humanidade. Os políticos hipócritas, aqueles que dizem uma coisa, mas na verdade praticam outra. E esses políticos de todo o rebanho, mais do que o materialista, mais do que os sábios, mais do que os cientistas, esses políticos são os piores. Porque eles vão tramar, eles vão elaborar a destruição do semelhante para alcançar um processo de solução. Então vejam, essa imagem tem um representante desse rebanho, que são, na espiritualidade, conhecidos como os donos do mundo. Jesus fala sobre eles, né? Esse mundo não me pertence, são os donos do mundo, aos quais nós devemos ficar muito atentos, transformando o nosso planeta como algo pessoal e fazendo aquilo que desejam, aquilo que querem com os habitantes que ali então estão. Então, a destruição dos semelhantes, ela tem um único propósito, que é atrasar o progresso do planeta. Porque quanto mais dor, quanto mais sofrimento, quanto mais desequilíbrio eu gero na natureza e em todos aqueles que sofrem a influência dessa minha ação, eu alimento energeticamente o desequilíbrio do planeta. Eu não permito que as mentes consigam se voltar para o aprendizado da continuidade da vida. Eu temo o tempo todo a morte violenta, agressiva, a violência na minha família, a violência na minha casa, a violência no meu país e assim por diante. Nesse sentido, nós estamos percebendo que aqueles que procuram, como nós, começarmos a sair dessa massa, olhamos e vemos o quão frágeis nós somos, o quanto a nossa vida é muito frágil, muito delicada. E qualquer atitude ou tomada de decisão a milhares de quilômetros de nós pode nos afetar aqui. E a morte pode chegar para nós de uma forma inesperada para a maioria. Mas quando nós já tomamos consciência de que a vida continua, que a sobrevivência é mais importante do que o corpo que irá perecer, nós entendemos essa morte como um processo da natureza, uma continuidade da vida. Consequentemente, a transição para nós
mesmo ela sendo traumática, mesmo ela sendo violenta, ela não causa em nós o desequilíbrio que causa na maioria das pessoas que ficam presas a esse mundo a qual entende que é a única coisa que existe. Então nós começamos a nos afastarmos. O que é que acontece? Esses políticos, esses sábios, esses cientistas, esses religiosos, esses donos do mundo, representam a parte animal da humanidade. Vejam como é interessante. A parte animal. Porque o animal, ele não ataca, ele não destrói a própria espécie. Ele protege a sua espécie. Nós somos aqueles que destruímos por ganância, por sede de poder, por orgulho, seja por qual motivo for, a própria espécie, o próprio irmão. Quem é que faz isso? Os líderes políticos, de países poderosos. Temos aí Estados Unidos, tem um Carter aí, né? Temos a Rússia, temos a China, temos todo o Oriente Médio, que todos eles possuem armas atômicas. Portanto, a parte animal predomina nesses líderes. E eles vão justificar toda e qualquer atitude como se estivessem protegendo a sua nação, o seu povo. Mas a espiritualidade nos fala que esses líderes não estão a serviço da humanidade, estão a serviço dos donos do mundo. Essa é a grande questão. Então, todas essas criaturas representam a parte animal da humanidade e vão seguir no seu instinto animalesco. Não entra a consciência, não entra o outro, não entra aquilo que poderíamos chamar de fraternidade. Isso não passa por eles. Então eles vão passar a maioria do tempo limpando as suas armas para conquistar prêmios brilhantes, prêmios que mostram a decadência da nação. Temos exemplos históricos. Roma é uma dessas nações. Dominou metade do mundo e acabou. Temos os persas, temos os hititas, temos as dinastias chinesas. Então, o poder, ele é transitório. Todos esses acreditam que o poder pertence a eles. Mas o poder não pertence a eles, pertence aos donos do mundo. Portanto, o poder controla esses líderes e não o contrário. Onde eu estou querendo chegar? No futuro. O futuro que para nós já chegou vai mostrar para esses donos do mundo encarnados que a comunicação com os espíritos está relacionada também com a ciência. Não é incomum pesquisadores cientistas investigarem a fundo essas comunicações com a espiritualidade, agora com as técnicas modernas da ressonância magnética e outros estudos mais avançados. Então, o que vai acontecer? Que a ciência e as manifestações espirituais vão se conformar, vão se somar, vão se criar uma sinergia entre si. E aqui eu estou querendo dizer que a função do médium começa e será importantíssima no futuro. Então, todos vocês que são médios ostensivos estão em treinamento para o futuro, para que esses donos do mundo
esses, quem serve os donos do mundo, esses que são os políticos, esses que são os cientistas, esses que são os religiosos, esses que julgam ter o poder, serão confrontados espiritualmente. Então, o médium, ele é um instrumento receptor por meio do qual vai se manifestar a voz de um espírito comunicante. Aqui eu começo a mostrar para todos nós que nós não somos e não podemos ter esse olhar isolado. Ah, vamos estudar o obsessor, vamos estudar o fascinador, vamos estudar o hipnotizador, o magnetizador, vamos estudar o espírito que é vampiresco, vamos estudar o metamorfo, como se eles fossem algo totalmente longe de nós, esquecendo-nos de que nós podemos nos tornar tanto quanto eles, nos transformarmos naquilo que nós estamos estudando, se nós não cuidarmos do nosso campo mental. Então, os fenômenos mentais serão os fenômenos aceitos no futuro. E somente a mente é que vai se relacionar com esse mundo espiritual. Não haverá outra forma de relacionamento. Quanto mais nós nos tornamos habilidosos no nosso processo de relacionamento mental com o mundo espiritual, mais necessário nós somos para o progresso do mundo onde nós vivemos e o progresso da humanidade da qual nós fazemos parte. Então, o futuro, como diz Emmanuel, pertence ao espírito. Vejam, Emmanuel não diz que pertence ao homem, pertence ao espírito. Ele já tirou o corpo fora. O corpo físico já não existe para esse futuro, porque esse corpo vai sofrendo transformações ao longo desse movimento de aperfeiçoamento por milhares e milhares de anos, até que nós sequer nos lembraremos do corpo que nós tivemos. E nós teremos repugnância ao pensarmos que teremos que reencarnar em um corpo como esse, de hoje que a gente preza tanto. Nós não aceitaríamos voltar para esse corpo. Mas hoje é o que nós temos de mais valioso para nós dentro do entendimento material. Exemplo disso é a criogenia, aquelas pessoas que congelam os corpos, aguardando que surja a cura para a doença que elas estão carregando, ou o rejuvenescimento pleno e total da célula física, e ficam lá congelados por décadas, centenas de anos, esquecendo-se que são espíritos. E aqui eu vou trazer uma revelação para vocês compreenderem como é importante o campo da mente. Não é raro eu conversar com espíritos que estão nessa situação. Eles estão congelados nesses corpos. Eu não estou falando dos embriões, tá? Embrião é outra coisa. Falando das pessoas que ficaram velhas, muito dinheiro e pagam para ter o corpo congelado, não sepultado, não cremado e não levado para um outro processo de destruição. Então eles estão ali congelados. E a mente os prende àqueles corpos congelados. E eles reclamam de muito frio. Muito frio. E é preciso toda uma abordagem diferenciada para tirá-los dessa situação que eles mesmos criaram. Até que eles compreendam que aquele corpo jamais se recuperará, jamais será rejuvenescido. Que o progresso é ele habitar um outro corpo que irá se formar. E esse trabalho de lidar com a mente nessa situação, ele é extremamente delicado, porque não tem como dizer a esses nossos irmãos que ele está naquela situação por ignorância da vida espiritual.
por se acreditar dono do mundo, dono do poder, dono do seu próprio corpo. E se coloca nessa situação de fragilidade e de desequilíbrio da própria mente. Bem? Então, os fenômenos mentais serão aceitos no futuro. Hoje é aceito por nós. E às vezes nós mesmos duvidamos um pouco. Será que sou eu? Será que é o espírito? Tenho a impressão que sou eu mesmo, né? Mas não. Esse relacionamento com o mundo espiritual é através do campo da mente. O que que o médium tem que fazer? Vejam como é importante esclarecer para nós mesmos aquilo que nós fazemos. Porque esse esclarecimento é que vai nos proporcionar a transição fácil, serena, leve no momento da nossa morte. Porque ao chegar o momento da nossa morte, nós saberemos que a vida continua e simplesmente fecharemos os nossos olhos e diremos: Eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade. Não teremos medo, não é um desconhecido para nós. Não teremos medo da espiritualidade. Nós iremos para a espiritualidade como espíritos, sabendo que não seremos vítimas de espíritos obsessores. Não seremos alvo de espíritos perversos. Não seremos alvo de espíritos vampirizadores. Porque a nossa energia é mental, ela não é mais física. Ela não serve para eles. E a nossa mente não está conectada a eles. Está conectada à espiritualidade que nós aprendemos a conhecer, a respeitar e a seguir. E como é que nós aprendemos a respeitar, conhecer e seguir? Usando a nossa mente, usando o nosso raciocínio, a lógica, a fé raciocinada que Kardec nos fala. Nós saímos de um mundo de tolices, de banalidades, de estupidez, de ignorância, de atraso por nossa própria vontade, porque não são os amigos espirituais que nos tiram disso, somos nós mesmos. E é nesse momento que, conhecendo esse fato, nós passamos a aceitar a sobrevivência do espírito. Eu não morro. Eu, indivíduo espírito, não morro. Eu, persona Antônio, morrerei. O meu corpo chegará um momento que não terá mais como se sustentar. Então, o médium tem que ser considerado uma espécie de receptor vivo. Então, vocês médiums ostensivos, assim como nós intuitivos, somos receptores do mundo espiritual, comprovando para os tolos, para os nécios, para aqueles que são cegos, aqueles que são surdos, que existe sim a continuidade da vida. E se nós sabemos que uma mensagem, por exemplo, um sinal de rádio, dá 7 voltas ao redor do planeta em um segundo, nós sabemos que mensagens podem ser transmitidas de outros mundos para o nosso. Não é, Viviane? Então não tem como se surpreender. Ah, estou recebendo uma mensagem de um outro planeta. Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é coisa que eu estou fantasiando? Deixa vir, depois a gente analisa. Então vejam, o médium, primeira coisa para ele ser um bom médium, aceitar que o espírito sobrevive. Segunda coisa, ele tem que saber que ele é um receptor. Receptor. Terceira coisa, ele tem que saber que mensagens mentais podem vir de qualquer lugar do universo. Qualquer lugar. E nesse sentido, nós vamos entender que, como receptor, o médium ele não é
somente receptor de mensagens da espiritualidade maior. Ele é receptor de mensagens de espíritos em fase de aprendizado, ainda às vezes primitivos. Isso traz para o médium o amadurecimento, a segurança. Ele passa a entender que ele, hoje, médium, pode em qualquer momento, ele pode deixar esse corpo e estar na espiritualidade. No mundo que aparentemente era distante para ele. Era algo separado. E ele percebe que não é mais. Então, todos nós estamos entendendo que podemos já ter sido obsessores, já podemos ter sido vampirizadores, espíritos magnetizadores, podemos também termos vivenciado a fase da magnetização, podemos ter participado de grupos de espíritos violentos. E o nosso aprendizado foi nos mostrando e abrindo os nossos olhos que as escolhas são nossas. Então, os médiuns devem ser protegidos e desenvolvidos de modo conveniente para a intensificação de suas faculdades. O que que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que a mediunidade tem que ser praticada, tem que ser orientada, tem que ser estimulada, tem que ser ensinada, tem que ser orientada. Ela não pode se limitar apenas ao processo da sua médium. O médium precisa intensificar as suas potencialidades, a psicografia, a psicofonia, a clarividência, a clareaudiência, a psicoscopia, a psicometria. Ele tem que treinar essas coisas. A leitura de campo energético. É claro que, à medida que ele vai treinando, ele percebe que, dentre todas essas potencialidades que ele carrega, algumas são mais fortes, são mais intensas. E ele se foca naquela que lhe é mais intensa, mais peculiar, para que ele se aperfeiçoe e se transforme em um médium realmente capaz de fazer esse contato, de ser receptor da espiritualidade. Então, o que eu estou dizendo para todos nós aqui é que nós precisamos e somos chamados por Jesus para trabalhar na vinha dele como trabalhadores não da última hora, mas do futuro também. Hoje nós somos trabalhadores da última hora, porque estamos nessa idade já na última hora. Mas nós somos para o futuro aqueles trabalhadores da primeira hora e que trabalharemos com alegria, porque compreendemos que é esse o processo da vida em si. Então, os médios serão colocados a serviço do progresso da humanidade, no campo da ciência, da arte, da filosofia. A humanidade progredirá, não terá guerras, não terá violência, porque, como o processo é evolutivo, ele é abrangente, esses que são violentos, esses que são agressivos, esses que são prejudiciais à humanidade, eles não servirão mais para o planeta que nós estamos preparando. Eles serão levados embora pelo próprio campo vibracional. O que que eu estou dizendo? Cansamos de ver médiuns caindo na vaidade, no orgulho, na prepotência, se deixando comprar pelo poder, pela riqueza, e assim se comprometendo a intensificar as suas faculdades a serviço daquilo que Jesus condena. Então podemos dizer assim: existem médios que usam toda a sua capacidade para o mal. Toda a sua capacidade para o mal. E aqueles que se esforçam
para exercer a sua capacidade para o bem. E aqui existe um divisor de águas, que é preciso que vocês saibam. As pequenas falhas do médium nas comunicações não são importantes. Ele pode falhar, ele pode ter um dia que ele não está bem. Mas o que vai contar, aquilo que vai ser precioso para a espiritualidade, é o quanto ele está se esforçando, né, Vânia, para melhorar. O quanto ele voltou a compreender que o que ele vai levar para a espiritualidade é o que ele aprendeu. É o que ele se esforçou em adquirir o máximo possível naquilo que a atual encarnação permite. Porque nós temos as limitações da encarnação. Nós temos as limitações que nós mesmos estabelecemos. Então, os limites não são impostos somente pela espiritualidade, são impostos por nós também. Porque muitas vezes nós temos medo de trazer todo o nosso potencial e falharmos de novo, e cairmos de novo. E não é raro isso acontecer. E não falo apenas no sentido do trabalho mediúnico, como ser humano, como pessoa. Por exemplo, a quinta encarnação do espírito, em que ele era morador de rua, ele não aguentava mais. Eram 5 encarnações e em todas ele era morador de rua. E ele estava desesperado porque ele ia ter que nascer de novo. E ele se questionava como? Se eu já sei o meu destino, que eu vou ser morador de rua, eu não quero mais isso. Então percebam o quanto nós criamos os obstáculos para o nosso próprio progresso. E ele precisava de uma orientação. Ele estava falando conosco para que nós o orientássemos. Porque a espiritualidade não traz para os dialogadores, para os grupos mediúnicos, espíritos, simplesmente para falar e a gente falar para ele: tudo bem, meu irmão, confie em Jesus, tenha fé e aguarde, porque os amigos vão te amparar. Não é isso. Isso é escapismo, isso é fuga. Isso é medo de assumir responsabilidade do grupo espírita, do grupo de trabalho. Então, nesse instante, ele precisa de uma resposta de um encarnado para orientá-lo nessa prova difícil que ele terá que enfrentar. É dessa forma que nós vamos entendendo a importância do médium e a importância dos trabalhadores nessa estrada. Por que estrada? Se é possível nós nos comunicarmos com inteligências superiores, nós também podemos nos comunicarmos com inteligências inferiores. Se nós alcançamos planos elevados, nós também alcançamos planos inferiores. Nós estamos a meio caminho. Se nós podemos encontrar uma filosofia superior de amor, de fraternidade, de humanidade como um todo para com o planeta, inclusive, nós também encontramos filósofos inferiores que vão nos vender, vão nos iludir com sistemas, com projetos de filosofia que não faz o menor sentido. Então, a estrada do conhecimento para nós, ela é ilimitada, tanto em um sentido quanto no outro. E nós decidimos para onde vamos, para cá ou para cá. Eu estou apontando para cima e para baixo, que é melhor para o nosso entendimento, para a nossa mente estreita. Mas não existe cima e embaixo, existe pensamentos elevados, pensamentos não elevados. Então, o pensamento determina qual é a estrada que nós vamos trilhar. E ela é ilimitada. Quando Jesus nos fala que ele é uno com o Pai e que ele nos ama,
Ele está nos dizendo que a estrada que ele já percorreu, nós podemos percorrer. Mas a escolha é nossa. Quando ele determina que a escolha é nossa? Quando ele diz: vinde a mim. Tem que prestar atenção no evangelho do Mestre. Quando ele diz assim: vinde a mim, ele está dizendo: olha, essa estrada eu já trilhei. E aqui estou. Vinde a mim, sigam a mesma estrada, pegue a sua cruz e siga-me. Mas nós temos ainda a nossa alma muito, eu diria, irresponsável, muito infantil ainda. E nós queremos as coisas do mundo, que é mais fácil, nos dá prazer. Então nós escolhemos a estrada ilimitada do estacionar no nosso progresso. Por que que fazemos isso? Nós ainda não aprendemos a cuidar de nós ético e moralmente, para não sermos enganados. Por que que nós somos enganados? Porque os donos do mundo, os donos do poder, querem que ao desencarnarmos continuemos servindo eles. Ou nunca pensaram nisso? Eles querem que a gente continue servindo a eles, pela nossa ignorância, pela nossa À estupidez. toa, não é à toa que eles nos chamam de traidores. Perfeitamente. Não é à toa que eles nos chamam de traidores. Porque nós dizemos assim: mas eu já tenho um mestre. Aí eles dizem assim para nós: ah, mas você é servo do mesmo jeito. Aí eu digo assim, e vocês podem dizer o mesmo. Jesus falou que não nos chama de servos, ele nos chama de amigos. E está lá no Evangelho. Vocês não são servos, vocês são amigos. Aí eles não têm resposta. Então, esse cuidado para não sermos enganados não depende da espiritualidade. Depende de nós. Depende desses encontros que nós estamos fazendo. Onde a nossa mente vai adquirindo lucidez, capacidade de análise, capacidade de reflexão, capacidade de pensar por si, não seguir as massas, não ser parte do rebanho. É esse o processo que nós estamos fazendo nessa estrada que nós já estamos caminhando há muito tempo. Quando nós desencarnamos, voltando ao mundo que parece que são separados, nós não teremos nenhum receio ao nos desprendermos do corpo físico, seja de que forma for, de vir para cá. Isso não nos assustará, não nos causará terror. Não teremos medo da sepultura, da cremação, ou seja lá o que for. Porque o nosso maior progresso será a comunicação mental direta e individual com os espíritos. É assim que nós vamos fazer por lá. Imagine todos nós desencarnados na espiritualidade e nos comunicando diretamente e individualmente um com o outro, sem usar a voz, sem necessidade, raciocínio claro, mente lúcida, todo o teu conhecimento ali, recém-adquirido mais do que você já adquiriu. Tudo isso fluindo em uma velocidade inimaginável. Você se comunicando com outras partes do universo, sendo solicitado aqui e acolá para trabalhar em nome do Cristo, como amigo. É esse o propósito. Mas isso só será possível no esforço que nós estamos fazendo. Joana nos fala que todo aprendizado, todo progresso exige esforço. Se nós não nos esforçarmos por si, não haverá ninguém que fará por nós. Não haverá.
Então, vejam o parágrafo seguinte: constitui contrassenso, quer dizer, é um absurdo esperar que um espírito adquira alta inteligência imediatamente depois da sua morte. Não acontece isso, gente. Não acontece. Assim como não acontece, descanse em paz. Assim como não acontece, será recebido nos braços de Jesus. Não acontece isso. Porque a partida da terra, do corpo físico, através da morte, depende do nosso campo mental. Não depende de mais ninguém. Não depende de mais nada. A espiritualidade amiga está lá, o teu amigo espiritual está lá. Mas se você nunca lhe deu a menor oportunidade, você não dará quando você perder o seu corpo. Você nem sequer saberá que ele está lá. Tá? Então vejam, no plano imediato, logo após ao nosso, logo depois do nosso plano carnal, existe uma infinidade de graus de inteligência. Olha como é interessante essa colocação que eu trouxe para vocês. Graus de inteligência, não de bondade. Ser inteligente não quer dizer que é bom. A inteligência não elimina a questão da bondade e da maldade, porque há infinitos graus de inteligência no mal, na perversidade, em destruir o outro, assim como existem infinitos graus de inteligência na elevação do outro, no socorro ao outro, na fraternidade ao outro. Quem decide como será utilizada a inteligência somos nós. Por isso que eu já disse em outros encontros que existem espíritos que se comprazem no mal. Eles gostam do mal. Eles se sentem bem ali. E eles vão usar toda a sua inteligência, toda a sua cultura, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento para o mal. Então, assim como na Terra existem essas discrepâncias, na espiritualidade também existe. Mas a discrepância, ela só existe no campo mental individual de cada um. É esse campo mental que vai permitir com quem você se manta, com quem você se conecta. Não é com quem quer você e tenta te dar a mão. Isso só vai acontecer quando você mudar o teu campo mental. Quando você não muda, se é muito materialista, se é muito terreno, se é muito ligado às questões do mundo material, quem te dá a mão são aqueles que trabalham com os donos do mundo. Eles te dão a mão. Mas se você já estuda, já prepara-se, já compreende, já se esforça, quem te dá a mão é a espiritualidade. A espiritualidade que serve a Jesus. Não precisa ser um espírito extremamente de luz ou superior. Não precisa. Então não vamos transferir para a espiritualidade a responsabilidade que nos cabe. E também não vamos acusar os espíritos obsessores, perversos, cruéis com aquilo que nos acontece, porque nós estamos permitindo que eles façam isso. A escolha é sempre nossa. Exemplo disso? Por que é que vocês estão socorrendo fulano? Eu não quero que vocês socorram. E se vocês continuarem, eu vou fazer isso com a tua família, com o teu filho, com o teu bicho, com não sei o que, não sei o que lá. Por que é que você está bravo com a gente? Porque vocês estão ajudando fulano ou fulana. E o que isso está te atrapalhando? Está dificultando o meu trabalho. Eu tinha muito mais facilidade para fazer o que eu fazia. E agora eu não consigo. Percebem? Como o campo mental daquele que pediu ajuda, que realmente está conectado com o trabalho de socorro, que se conecta com a espiritualidade, mudou o campo mental, não tem mais acesso ao espírito. Ele não tem mais acesso.
E ele vai tentar de todas as formas voltar para aquilo que era fácil para ele. Portanto, é nesse momento que nós vamos entender o que é personalidade. A personalidade que nos procura é hipócrita? Pede ajuda, mas não quer? A personalidade que nos procura é sincera, desejosa de se libertar e seguir um novo caminho, uma nova estrada? O pensamento que ele carrega em si e manifesta nesse momento é de aceitação, de entendimento e de procurar compreender a si mesmo e evoluir? Ou é um pensamento de zombaria, de que tudo isso é bobagem, que tudo isso é apenas uma cena, de que tudo isso não convence? Então, as características do indivíduo que estão sendo formadas aqui na vida terrena vão ser as mesmas características que vão acompanhá-lo depois que ele desencarnar. E assim é conosco como trabalhadores espíritas. Não é a quantidade de passes que nós aplicamos, não é a quantidade de pessoas que nós atendemos, é como fazemos. É como fazemos. É como agimos. É como entendermos que não é mais um dia, não é mais uma rotina. É um novo aprendizado, é um novo momento, é um novo espírito, uma nova dor, é um novo auxílio, é um novo amigo. Tudo é novo. Então, quando nós começamos a mergulhar nesse mundo de desenvolvimento, saímos do nosso marasmo, da nossa ociosidade, do nosso tédio, nós entendemos que as dificuldades que nós enfrentamos começam a acabar. Elas vão diminuindo. Porque não há mais campo mental para isso. Não há mais campo energético ao nosso redor que permitam que essas influências continuem a nos colocar cada vez mais para baixo. Perguntas? Tá tudo tão claro assim? Então tá bom. Dou-lhe Antônio, uma, dou-lhe duas, dou-lhe Antônio, três. Oi, Márcia. eu tenho uma pergunta, não sei se tem muito a ver, da Não? questão da personalidade, da característica. A gente, normalmente, antes da gente conhecer, da gente estudar, a gente tem uma personalidade. Aí a gente estuda, estuda para se melhorar. Aí chega na altura que a maioria da gente que está aqui, a gente já tem um entendimento. Às vezes eu percebo comigo que a gente tem eu tenho muita dificuldade de o que eu já fui querer, às vezes, predominar no que eu me tornei, Sim. sabe? Eu não quero mais ser assim, mas acontece, e aí, nesse conflito, vem a melancolia. Ah, mas eu fiz, mas não deveria fazer. Isso é uma personalidade? Ou a gente está É. trabalhando para formar uma nova É personalidade? a personalidade que você cultivou e amadureceu e fortaleceu ao longo de 30 anos. 30, 35 anos. 35 anos sendo assim, é, vamos dizer assim, muito contundente, muito autoritário, muito mandão, ou dessa forma, né? E aí você conhece o Evangelho de Jesus que diz que é preciso ser bom, que é preciso ser manso, que é preciso ser pacífico, não é? Que é preciso se esforçar no bem, na medida do teu conhecimento, na medida da tua fé e na medida das tuas forças. Ele não diz que é agora. Então, essa luta de nós para conosco mesmo, isto é, da personalidade de 35 anos e a outra, ó, ó o tamanho da outra aqui, tá? Essa de 35 anos, quando essa outra começa a botar a cabeça de fora, ela vem da porrada. Aí essa aqui se recolhe, porque essa aqui tomou a frente. Aí se arrepende, fica triste, fica desiludida, desanimado, frustrado. Vem todas essas decepções, essas fraquezas morais, tá? Mas quando essa aqui, quando ela se manifestava, ela durava
15 dias de mal, não converso, viro as costas, não faço comida, respondo sim e não, aquela brutalidade e grosseria que todos nós já fizemos, né? Quando essa aqui que durava tanto tempo, ela começa a durar menos tempo, eram 15 dias, agora, puxa vida, tudo que eu aprendi, eu estou alimentando, estou ruminando isso aqui, estou mastigando esse ódio, essa raiva, e eu sei que isso não é bom, isso vai ser ruim para mim, eu preciso melhorar, eu preciso me esforçar. Você está brigando com você. Aí você diz assim: não, eu vou mudar, eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou conversar com a pessoa. Talvez eu não peça desculpas, não peça perdão, mas eu vou conversar. Ó, e recomeça. Então, essa aqui começa a perder a sua força, mas ela estará sempre presente. Ela estará sempre presente. Mas ela vai durando cada vez menos. Então, é daqui 2 semanas, passa para uma semana, isso ao longo dos anos, né? Passa para 3 dias, depois passa para um dia só, no dia seguinte você já deixou isso para lá, depois passa por algumas horas, e depois você explode e fala assim: puta vida, explodi. Ah, mas não vou ficar alimentando isso, não. Vou lá, converso e pronto, acabou. Se a pessoa ficar emburrada, eu peço desculpas, né? Então, aí você começa a vencer essa de 35 anos muito potente, muito forte, e a outra não vai matar essa, mas equilibra, equilibra. E esse equilíbrio que vai nos deixando mais confiantes que nós podemos mudar, que nós podemos ser melhores, que nós podemos fazer o que Paulo fez. O que queres que eu faça, Senhor? Né? O que Judas fez, né? Depois que traz Jesus, suicídio, até se tornar novamente, após muitas e muitas reencarnações de grande sofrimento, se torna Judas, o redimido, o que trabalha ao lado de Jesus. O traidor passa a ser o redimido. O amigo maior de Jesus não era João, era Judas. O mais amado era Judas, não era João, né? Então isso acontece conosco. Nós vamos nos redimindo, nós vamos nos recuperando, nos renovando. E é nesse renovar que nós vamos ficando mais mansos, mais pacíficos. De uma hora e outra explode. Porque nós sofremos a influência da carne, do mundo que nós estamos habitando. A gente sofre essa influência. E é inevitável, de vez ou outra, nós fraquejarmos e fazemos isso. Mas não é motivo para a gente ficar uma semana sofrendo. Porque nossa, eu não tenho jeito mesmo. Ai, 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 eu não tenho conserto. Não, não é para isso. Não é para isso. Por quê? Todos nós somos espíritos presos na carne. Esse é o problema. E quando esse corpo vai perecer, nós vamos produzir em nosso eu espiritual, nenhuma mudança brusca acontece. Então, se eu sou violento, hipócrita, mentiroso, é, caloteiro, não importa. Eu vou desencarnar, eu vou continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E porque nós não nos convertemos instantaneamente em espíritos puros, e menos ainda em deuses, como alguém diz. Há mais uma estrelinha no céu. Mentira. Mentira. Está enganando a si mesmo. Fala, Carlos. Antônio, diante desse contexto da aula de hoje, a importância da mediunidade, ela é assim latente, né? Para que esse progresso aconteça. E o, o que está acontecendo com relação à mediunidade nos espíritos que estão reencarnando, ou seja, a mediunidade tende a
aumentar, a estabilizar ou cair porque ela, pelo que eu entendi, é essencial para que nós subamos de patamar, Sim. tá? Se o número de médiums diminuir, ok? Isso pode ser prejudicado. Eu não sei se eu Mas consegui estou elaborar a entendendo. pergunta, Estou tá? entendendo. Primeiro, não diminui, viu, Carlos? Não diminui, porque no livro dos Espíritos, os amigos dizem assim: todos nós somos médiuns. A humanidade toda é médium. Pode não ser ostensivo, mas então não diminui. Ela é substituída. Ela é substituída por espíritos com a mediunidade mais elaborada, mais trabalhada, mais evoluída, tá? E quanto mais evoluída é o campo mediúnico daquele que encarna, a conexão com a espiritualidade é sempre ligada à parte da espiritualidade maior, não é a espiritualidade inferior. A espiritualidade inferior, ela está conectada com médiuns que estão, por exemplo, ligados à parte material. Aqueles cartazes que a gente vê pelas ruas. Médium vidente, a melhor da cidade, consulta R$ 50, leia o futuro, traga o amado em 3 dias, amarração definitiva. São médiums, são médiums. Mas a pergunta é, qual é a espiritualidade que está ali trabalhando com ela ou com ele? Aqueles médiums das religiões afros que desrespeitam os orixás, que negociam trabalhos, são médiums. Quais são as entidades que estão ali trabalhando com eles? Né? Então, o que define a mediunidade, ela não vai acabar, ela não vai diminuir, ao contrário, ela vai se tornar cada vez mais ostensiva e cada vez mais elaborada, não permitindo o acesso mental de espíritos inferiores. Não permite. E esclarecendo outros. Eles não chegará um momento na nossa existência que eles não terão campo mediúnico para atuar. Ou eles mudam, ou eles são transferidos, são levados para outros orbes. Esse é o mecanismo. Não há violência. Não existe uma violência assim determinada que até tal tempo será dessa forma e depois não mais. Isso é coisa nossa, essa é invenção nossa, isso aí, tá? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que o que nós estamos fazendo aqui é nos aprimorando, porque hoje nós não somos médios ostensivos. Eu, você, o Toninho, não somos médios ostensivos. O Edson, mas os demais são. Mas nós somos médios intuitivos. Nós sentimos a intuição. Ah, eu pensei tal coisa, eu senti, parece que alguma coisa está me dando alguma coisa está vindo na minha mente. São médios intuitivos. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Poderemos sim, em outra encarnação, vir como médios ostensivos. Nós poderíamos vir como médios ostensivos, nada nos impede, porque nós galgamos um degrau, um patamar que nos dá segurança para essa mediunidade. Nós não seremos vendedores daquilo que nós recebemos gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebeste. O pessoal cobra. O pessoal cobra. Essa é a grande questão. Responde por isso, sem sombra de dúvida. Respondi, Carlos. Muito bom, muito bom. Um grande estímulo a todos, né? Sem dúvida. Por isso que a aula está nesse foco Valeu. mais para nós, né? Então, o que que a mente faz? Por que a mente? Porque tem que ser assim a mediunidade em nossa mente. Se com a morte nós vamos começar a conhecer a verdadeira vida. Aí a pergunta que o Carlos fez lá na semana passada eu trouxe de volta. O que é a mente? Eu trouxe essa definição de novo. O que é a mente? É o pensamento? É algo além do pensamento? Como é que isso funciona?
Quais são as ligações que determina o campo mental e os pensamentos? É aquilo que eu falei de Agostinho, sobre o tempo. Se pergunta para mim o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se pergunta para eu explicar o tempo, eu já não sei mais. Agostinho dizendo. Então a mente é mais ou menos nesse processo também. Por quê? Os nossos corpos físicos agem. É como se nós fôssemos robozinhos da mente. Tem um chip lá no nosso corpo dizendo: faça isso, faça aquilo outro, é alguém comandando que é o espírito, tá? Então a mente comanda e o corpo responde. Então, portanto, aquele negócio do silício, punindo o corpo, fazer aqueles jejuns absurdo, aquela loucura toda, você está punindo o corpo, que não tem nada a ver com a história. Se castrar, cortar os seios, né? Não tem nada a ver com isso. O corpo não tem nada a ver com aquilo. A dinâmica, o impulso está na mente. Assim, os nossos corpos agem, mas a mente, eu coloquei invisível, mas ela não é só invisível, ela é impalpável também. Você não consegue pegar. E é nesse processo que nós vamos entendendo que o corpo daquele que mata a família inteira, aquele corpo, responde por nada. Agora a mente sim. E quando a mente ela cai em si, ela diz assim: eu não sei o que eu fiz. O que aconteceu? Você matou seu pai, você matou a sua mãe. Como? Eu amo meu pai e minha mãe e jamais faria isso. Eu jamais faria isso. A mente em si, mas a mente que estava fora de controle, na força dos donos do mundo, fez. É essa mente que a gente não pode deixar na mão deles. Como eu já disse, eles não querem o nosso corpo, eles querem a nossa mente, mas do jeito que eles querem, não como nós estamos fazendo. E assim eles vão sim avançando sobre nós aqui, ó, nas religiões principalmente. As religiões. E ali com um leve desvio de rota, a própria doutrina espírita, né? Os espíritas modificando a doutrina. Peguem Kardec, peguem Jesus e sigam. Então, o que que as religiões fazem? As religiões não admitem a continuidade da vida. Não admitem. E as que admitem, não admitem como a doutrina espírita explica. É um outro entendimento. Então, no futuro próximo, e isso já foi falado no Evangelho, essas religiões, esses líderes vão ter que mudar de atitude e tomar decisões que eles não querem tomar, que é compreender que a estrutura da continuidade da vida é real. Então vejo aqui, ó, nessa imagem. Um líder, a máscara que o identifica com todos está no chão, porque ele está de costa para os outros. Ninguém está vendo o rosto dele. Ninguém sabe o que ele está na fisionomia dele. Mas todos pensam exatamente como ele quer. Por isso que eles não têm face. A face é uma só. Eles estão em transe, hipnotizados, controlados, dominados. Nós já fizemos parte dessa multidão. E nós conseguimos sair. O que eles querem que nós voltemos para cá. É isso que eles querem. As igrejas terão de pregar a sobrevivência do espírito, da alma. As igrejas não vão gostar disto, porque o fato de controlar aquelas que acreditam que a vida acaba aqui, que existe inferno e etc e tal, é um meio de controlar o rebanho. Mas o rebanho despertará. Como é que Jesus fala sobre isso aqui? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que Jesus fala? Conhecerás a verdade espiritual e a verdade vos libertará do mundo material.
vos libertará do rebanho. Você será aquele que o rebanho seguirá para a esquerda e você seguirá para a direita. E você vai olhar e ficar com medo, porque só eu estou indo para a direita. Por que que os outros 99 estão indo para a esquerda? E esse medo de que você não está acompanhando a multidão começa a tirar você do caminho certo, porque a maioria está indo para o outro caminho, aí você tende a ir junto. E é nesse momento que essa direita que está você sozinho ali, 99 indo para o outro lado, essa aqui é a porta estreita, que você sabe que tem que seguir. E esse aqui é a porta larga, que a maioria segue, a multidão segue. Aí você tende a vir para cá. Por isso que Jesus diz: Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho. Eu sou. Não é a multidão. Não é aqueles que falam em nome de Jesus. Ele está aqui, ele está ali, ele está aqui. Não é. É quando você desperta fora das igrejas, fora das doutrinas, fora das seitas, fora dos rituais. Você desperta. Então, estão vendo aqui essa setinha aqui, ó? Tem um pontinho aqui, estão vendo, ó? Tá dando para ver? Um pontinho aqui é a Terra. Esse é o nosso planeta. Num raio de sol. Essa luz aqui é um raio de sol. Olha o planeta nosso aqui, ó. É aqui que a gente está. Um pálido ponto azul, né? Quando nós vemos o planeta das alturas supremas, é isso que a gente vê. A pergunta é: por que que a gente ainda é orgulhoso e presunçoso nesse grão de areia aqui? Aqui começa o nosso avanço. Quando nós colocarmos de lado a nossa arrogância e admitir que o progresso da nossa civilização não evoluiu no plano do pensamento, só no plano do conforto, nós caímos ainda no orgulho e achamos que isso aqui é a única coisa que existe no universo. E a espiritualidade está nisso tudo aqui, ó, e muito mais. Então, é preciso ter essas noções da vida. O que aprendemos? Tudo que aprendemos na Terra, nós usamos para o mal. Pode pensar. Internet, para o mal. Medicamento, para o mal. Química, para o mal. Ciência, para o mal. Mas isso não é motivo para nós nos desesperarmos. Essa aqui, ó, essa imagem que eu trouxe para vocês, tem o título assim: Victory Day, Dia da Vitória. É quando eles lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima para trazer a paz. Mataram em um minuto 80 mil pessoas. Em um minuto. É para trazer a paz. Bom, acabando, né? Milhares de anos constituem um momento mínimo na eternidade. Então a gente não precisa se desesperar, gente. Márcia, não se desespere, tá? Diante da eternidade, isso que a gente passa aqui não é nada. Dentro do universo somos embriões, e quando dermos os nossos primeiros passos, teremos horror das ideias que tivemos. É aquilo que eu falei no começo. Todas as ideias que eu tive, que nós tivemos, que todos vocês tiveram, nós vamos ficar horrorizados de termos pensado dessa forma. Porque nós aí compreendemos o que é verdade em si. Até então a gente só se enganou, só se iludiu, só mentiu para nós mesmos. Então, o aprendizado nosso hoje é para empregar no bem. E não é em grupo isso, é individual. Tem momentos que eu vou usar, tem momentos que eu não vou usar, porque eu não estou bem, então não uso. Tem momentos que eu vou me arrepender de não ter usado, e tem momentos que eu vou me alegrar de ter lembrado e usado. E antes de mais nada, precisamos nos curarmos da disenteria do materialismo. Porque se a gente não se libertar da matéria,
nós não compreenderemos o que é ser espírito eterno. A gente não vai compreender, porque a matéria vai ficar nos prendendo, tá? Quando o mundo entrar na posse da sabedoria, é que nós vamos entender que a simplicidade é a virtude da vida, que deve ser o amor. É isso. Quando nós entendemos que a virtude da vida é o amor, nós seremos espíritos elevados. Enquanto não entendemos isso, não praticarmos isso, nós seremos ainda espíritos em aprendizado. Agora no bem, antes no mal. É isso, pessoal.